Boa tarde, pessoal. Quanto tempo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, meu povo, sei que não está sendo fácil lidar com essa nova ferramenta pedagógica, né? São muitas as dificuldades, tanto para vocês como para nós, mas vai dar tudo certo. Deus está no comando. Então, na nossa aula de hoje, iremos trazer de volta o assunto da semana passada, que foi gêneros textuais. Levando em conta que é um assunto importante para o 8º ano, né, para vocês, resolvi persistir nesse conteúdo, pois vocês têm necessidade de desenvolver habilidades para produzir textos de diferentes gêneros. Então, pessoal, fiz uma pequena mudança na ordem dos gêneros que iremos trabalhar. Sendo assim, iremos abordar primeiramente o gênero resumo. Acredito que dessa forma vai ficar mais fácil para depois trabalharmos a resenha. O resumo é a apresentação sintética e seletivada das ideias de um texto, sempre mantendo a intenção do autor. Ou seja, resumo é um texto que expõe, né, que apresenta as ideias de um outro texto de forma reduzida. No nosso dia a dia, deparamos, né, com resumos, como, por exemplo, na contracapa de um livro, né? A intenção desse tipo de resumo é despertar um interesse para o que se vai ler, né? Então, no nosso cotidiano, a gente vive fazendo resumo. Um filme que a gente assistiu e depois contou para o nosso colega, do nosso jeito, com as nossas palavras, né? Quando você reproduz um episódio que aconteceu com você ou com alguém, claro que você não vai usar as mesmas falas, né, da pessoa, né? Você vai contar com as suas palavras de uma forma reduzida, né? Isso é resumo. A tarefa de fazer um resumo deve ser dividida em 2 fases: preparação e elaboração. Na fase de preparação, deve seguir as seguintes etapas: ler atentamente o texto a resumir para compreender seu sentido geral. Então, meu povo, esse é o primeiro passo para, né, o sucesso do seu resumo. É você ler quantas vezes você achar necessário para compreender o texto. Você precisa entender, né, o sentido geral desse texto, certo? Procurar no dicionário o significado das palavras desconhecidas. Então, você vai procurar no dicionário o significado dessas palavras desconhecidas, né? Ver o sinônimo delas, porque elas são muito importantes, né, para o desenvolvimento e para otimizar o seu texto, né, para que ele fique mais coerente. Sublinhar as ideias principais de cada parágrafo ou parte do texto, né? Você vai sublinhar, né? Com certeza você já leu uma vez, se familiarizou com o texto, então pela segunda vez você vai sublinhar aquelas partes, né, que você achou mais importante, que você achou mais significativa. Organizar essas ideias elaborando um esquema, né? Você vai organizando essas ideias, né, que você sublinhou, as partes, né, os parágrafos que você marcou, né, você vai organizar fazendo tipo um esquema, colocando a parte numa folhinha de papel, anotando, certo? Na fase da elaboração, deve ter em conta as seguintes questões, as seguintes regras. Então,
até então você se preparou para elaborar. Agora chegou a vez da elaboração, certo? Então, primeiro passo para a elaboração: referir apenas as ideias principais, sublinhadas, excluindo os pormenores. Então, você vai se referir, você vai começar a escrever, né? Então, você vai se referir àquelas ideias principais. Isso significa que você não vai escrever aquelas ideias que você sublinhou. Você vai se referir a elas, né? Escrevendo diferente, com outras palavras, mas o mesmo assunto, certo? Você vai usar suas palavras, do seu jeito, certo? Então, contando a mesma coisa, é o mesmo assunto, só que você vai escrever com as suas palavras, certo? Seguir a ordem das ideias apresentada no texto original. Você vai seguir a ordem, né? Claro, você não vai embaralhar suas ideias, você só vai colocar elas na ordem de acordo com o texto original. Procurar dizer as coisas de um modo um pouco diferente, substituindo algumas palavras. Então, amados, é muito importante isso, né? É importante que você sempre troque as palavras por outras sinônimas. Não faça uma transcrição, né? A transcrição não é realmente efetiva para a nossa captura de conhecimentos, porque o nosso real aprendizado, né? O nosso real aprendizado, ele acontece, né? Através do que nós entendemos, através do que nós compreendemos, né? Então, essa transcrição, ela não é importante. Por quê? Porque você vai estar no modo automático de cópia, né? E isso faz com que você não aprenda, certo? Então, não é importante você estar copiando. Você vai compreender e escrever do seu jeito, com as suas palavras. Usar uma linguagem simples e direta. Você vai usar uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, direta, para que a pessoa que for ler compreenda aquela mensagem que você quis passar, compreenda aquilo que você escreveu, certo? Verificar se todas as partes estão bem encadeadas, formando um todo. Então, quando você produzir o seu texto, você escrever, você vai prestar atenção se as partes, né, estão encadeadas, ou seja, se elas estão interligadas, se você usou aqueles conectivos, né, aquelas conjunções que nós estudamos lá em orações coordenadas, estão lembrados? Então, você pode até estar revendo esse conteúdo, né, prestando atenção, porque esse texto, o resumo, ele precisa estar com essas partes encadeadas, ou seja, conectadas, né, para que haja coerência, para que o texto fique coeso. Na elaboração de um resumo, tem em conta que não deves acrescentar informação, você não vai poder acrescentar informação, certo? Você tem que ser fiel àquele texto original, né? Colocar somente o que está ali, da sua forma, com as suas palavras. Fazer comentários pessoais, você não vai poder de forma alguma fazer comentários pessoais. Usar o discurso direto, né? Você não vai poder usar discurso direto, com verbos em primeira pessoa, como se fosse você que estivesse falando. Isso não vai poder. Tem que ser empregado o discurso indireto, verbos em terceira pessoa, certo? Copie textualmente o que você sublinhou.
copiar textualmente o que você sublinhou também não pode, certo? Você não vai poder fazer isso. Como já foi falado anteriormente, o que você sublinhou é somente para você se referir, sabe? Com as suas palavras do seu jeito. Não se esqueça de reler o que você escreveu, verificando a ortografia, a pontuação e a construção das frases, certo? Preste muita atenção, por isso é importante que você faça de lápis. Depois que você fizer essa correção, preste atenção na ortografia, na pontuação, você ler e compreender aquilo que as ideias que você quis passar, né? Aí sim, aí você vai passar limpo de caneta. Lembre de que resumir é abreviar, por isso atenção para o tamanho do seu texto. Então você vai resumir, certo? Não, você vai abreviar significa tornar breve o texto. Você vai reduzir, você vai condensar. Então ele tem que ficar menor do que o original. Então, pessoal, é isso. Se você seguir passo a passo, né, o que for as orientações que foram colocadas aqui nos slides e a explicação da professora, com certeza você vai conseguir. Você vai ter sucesso, né, na sua produção, certo? O segredo é ter paciência, é ter calma, fazer as coisas com cuidado, certo? Então você precisa tirar um tempo, se concentrar, né? Tirar tudo da sua cabeça e se concentrar naquilo que você vai fazer, certo? É lógico que você vai achar difícil, você vai achar chato, você vai achar complicado, mas você vai conseguir. Basta você ter o desprendimento, certo? Você ter vontade de fazer. Se você ter vontade, já é muita coisa, já é muito importante, né? Porque com vontade você consegue, certo? E estou disponível no PV para qualquer explicação. Pode me procurar, professora, eu não entendi essa fala. Pode falar que eu estou à disposição para dar mais detalhe. Outra coisa, vocês podem também estar aprofundando esse assunto, pesquisando em sites, né? Procurando videoaula. No YouTube tá cheio de videoaula falando sobre isso, né? Sobre resumo, resenha, esses gêneros textuais. Você pode tá vendo modelos, né? Exemplos. Então, depende de você, certo? Você precisa estudar. Agora, você só aprende se você se esforçar, se você quiser realmente, certo? Não deixa a preguiça, né, a acomodação vencer você. Seja forte, vença, seja um vencedor. Então tá, amados, viu? Sucesso e tudo de bom para vocês. Até a próxima.